Muito bem, estamos de volta, trazendo mais uma vez um conteúdo acerca da lição CPAD. Nesse momento, estamos aqui com a lição CPAD, classe de adultos, não é isso? O tema geral desse terceiro trimestre de 2025 é a Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé são a base para o crescimento da Igreja em meio à perseguição. Muito bem, a lição número 7 é a lição que estamos estudando hoje, 17 de agosto de 2025, em todas as escolas bíblicas dominicais. Procure uma igreja ou uma escola bíblica dominical mais perto de você. Preste atenção, procure uma escola genuinamente bíblica. Amém? Muito bem. Uma igreja que não teme a perseguição é o tema da lição de hoje. Que igreja é essa? Era o templo? Era aquela casa que é feita de tijolo, areia? Não. A igreja, ali é um templo. A igreja somos nós, são as pessoas, são os crentes. Amém? São os fiéis. Então veja, uma igreja que não teme a perseguição, eu tenho para mim, que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que tem crentes batizados com o Espírito Santo, que tem dons espirituais, né? Uma igreja que evangeliza, uma igreja que não teme a perseguição, uma igreja revestida de poder. Por que eu digo isso? Porque os crentes faziam parte da igreja, seguiam Jesus, eles fugiram, não enfrentaram a perseguição. O que aconteceu? Quando Jesus foi preso, no capítulo número 14 do livro de Marcos, o Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 14, versículo 50, diz assim: então, deixando-o, todos fugiram. Quando Jesus foi preso, todos fugiram. Mas Jesus, ele avisou, no capítulo 14 ainda de Marcos, e o versículo 27, Jesus disse, não é verdade? Todos eles iam se escandalizar, porque está escrito que ferirei o pastor e as ovelhas vão se espalhar. Né? Então, o que aconteceu? Jesus disse, eu vou ser preso, vou ser morto. Só que Pedro era um crente muito ousado, e no versículo 29 do capítulo 14 de Marcos, Pedro vai dizer, e disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Jesus disse, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante, 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas Pedro continuou, mais veementemente ainda, no versículo 31, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E Pedro negou, sim ou não? Ele avisou, Pedro, tu acha que tu é forte demais. Mas Pedro disse, não, eu estou disposto até a morrer contigo. Aí quando Jesus foi preso, fugiu tudinho. Agora é interessante que não só Pedro negou, porque fugir em meio à perseguição também é negar, ou não? Agora Pedro é aquele que negou e esbravejou, né? E não falou com palavras. Ele negou veementemente com palavras quando foi perguntado, tu és um deles, parece com ele, tu andava com ele. A Bíblia diz que ele falou palavras fortes e negou assim de uma forma, mas ali todos negaram. Você concorda que todos negaram a Jesus? Porque fugiram, e todos deixando-o fugiram. Isso é negar, né? Mas há um destaque aqui para Pedro, porque Deus tem algo específico na vida de Pedro. Não é verdade? Então, pelo fato de Pedro e os discípulos fugirem, isso para mim já está mostrando que eles e a igreja ali temiam a perseguição, se calaram diante da perseguição, fugiram diante da perseguição. Então é uma igreja que temia a perseguição, porque ainda não era cheia do Espírito Santo de Deus. Mas no dia de Pentecostes aconteceu deles serem batizados, revestidos. Agora é interessante
foram revestidos para evangelizar, para pregar, para desafiar o inferno, para trazer a mensagem de Jesus. Mas é interessante que antes disso, porque eu digo que eles não tinham revestimento de poder, estavam temendo a perseguição, porque foram para uma casa se esconder com medo da perseguição. Jesus tinha sido morto, tinha sido preso, né? E eles lá trancados, Jesus entrou, depois de ressuscitado, com a porta fechada, e disse: paz seja convosco. Jesus foi trazer paz, trouxe paz para os discípulos que estavam temendo a perseguição, que estavam sem paz. Jesus entrou, saudou com a paz, deixou a paz para tranquilizar o coração deles, né? Porque eles estavam temendo a perseguição. Mas aí ele disse: vá para Jerusalém, fica em Jerusalém, que até que do alto seja revestido de poder. E quando no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos houve o revestimento de poder do alto, agora sim, a igreja cheia do Espírito Santo, revestida do poder de Deus, não temeram a perseguição. Capítulo 4 e verso 18 de Atos dos Apóstolos está escrito: olha o que foi dito para os crentes, ou para Pedro, depois do milagre da Porta Formosa, chamada Formosa, onde um coxo, não é, de nascença, ele recebeu o milagre em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus ainda funciona na terra, no céu e debaixo da terra. Veja que interessante. Depois deste milagre, eles foram perseguidos. 4:18 de Atos dos Apóstolos. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Pense no nome perseguido. Né? E a perseguição do diabo não é contra só Jesus, porque ele sabe que a luta contra Jesus é perdida. A perseguição dele é contra a igreja, é contra os crentes. Por que eu digo isso? Jesus disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se a igreja é dele, quem defende é ele. Se a noiva é dele, quem defende é ele. Né? Muito bem. Foi dito a eles para que eles deixassem de falar no nome de Jesus. É perseguição. Só que Pedro disse aqui no textual da lição de hoje, não só Pedro, como todos os outros apóstolos, que estavam cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 5, verso 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, agora observe, todos fugiram porque não estavam revestidos. Mas agora, revestidos com o poder do alto, Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Observe que olha a diferença dos discípulos, dos apóstolos, antes do Pentecostes e depois do Pentecostes. Agora eles estavam prontos a morrer pelo Evangelho, de forma que deram a vida pelo Evangelho. Mas é interessante dizer que Pedro, quando diz que não importa, que mais importa obedecer a Deus do que aos homens, ele não está se levantando contra as autoridades levantadas por Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem gente que usa esse texto para dizer: pastor não manda em mim. Meu patrão é filho do diabo. Eu sou crente, sou santo, sou lavado, remido no sangue de Jesus. E meu patrão é um encapetado, cheio do diabo. Aí o patrão fica sabendo e põe o filho de Deus para fora do trabalho. Então o filho do diabo vai te deixar desempregado. Né? Outra coisa, o pedreiro, ele precisa de massa e tijolo para o serviço andar. Só que no ambiente de trabalho, o ajudante, o auxiliar de pedreiro, fica lendo a Bíblia, cantando hino, se distraindo na hora do serviço. Não é assim. Tudo tem a sua hora, o seu momento. Agora, quando é que se torna perseguição? É quando vem de encontro à ordem do patrão, vem de encontro à palavra de Deus, aos princípios bíblicos. Observe. Né? Na hora do intervalo, você pode falar de Jesus, pregar o Evangelho, na hora do intervalo do trabalho. Mas em meio ao serviço, você não pode parar e vai atrapalhar o andamento do serviço. Né? Então, desta forma está errado.
né? Toda autoridade constituída por Deus, né? Toda autoridade foi Deus que permitiu, né? E nós temos que obedecer enquanto cidadão. A nossa cidadania nós temos que obedecer ao governo. Mas quando fere os princípios bíblicos, no que tange aos princípios da palavra de Deus, são valores inegociáveis. Né? Dá para entender? Como Nabote, não vendo, não troco e não dou. Então, os princípios bíblicos são inegociáveis. Né? Nós, como cidadãos, devemos obedecer aos patrões. Devemos obediência aos patrões. Muito bem. A verdade prática diz o seguinte: em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. Primeiro, a igreja será perseguida. Fato. Segundo, Deus protegerá a igreja. Amém? Temos aqui leitura bíblica diária, de segunda a sábado, temas importantes para todos nós. Muito bem, a leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 25 ao 32, e depois o capítulo 12, o verso 1 ao 5. Muito bem. Tem alguns pontos aqui na leitura bíblica em classe, né? E foi aquilo que eu já comentei no textuário, né? Tem a oração que a igreja fazia por Pedro, quando estava preso. A igreja não cessava de orar. Orava incessantemente, porque o diabo quer calar a igreja. Mas o revestimento do alto veio para evangelizar, trazer liberdade aos presos, aos cativos, proclamar a libertação, cura, né? Muito bem. Estamos aqui na lição ainda, no ponto-chave da lição, que é a palavra-chave, é perseguição. Temos alguns níveis de perseguição. Primeiro, perseguição religiosa, né? Tem a perseguição, que é um bullying, que também pode ser classificado como perseguição, assédio moral no trabalho, assédio sexual e outros tipos de perseguição. Estamos tratando aqui de perseguição também religiosa, aqui no contexto da lição de hoje. Muito bem. Primeiro ponto da lição é... O primeiro ponto da lição, a igreja perseguida. Segundo tópico da lição, a igreja protegida. Terceiro ponto da lição, a igreja destemida. Primeiro, a igreja perseguida, é inevitável. Segundo, a igreja protegida, porque quem protege ela é o dono dela. E terceiro, a igreja destemida, cheia do Espírito Santo de Deus para evangelizar, para proclamar liberdade aos presos, aos cativos. É uma igreja cheia do poder de Deus, é uma igreja destemida, que não teme a nada nem a ninguém. Muito bem. Primeiro ponto da lição, a igreja perseguida, nós temos os perseguidores. Temos 3 perseguidores, é só uma pincelada aqui. Domingo você vai estudar a lição na íntegra, na sala de aula. Amém? Os perseguidores. 3 perseguidores aqui elencados aqui no primeiro tópico. Primeiro, sacerdotes, saduceus e também o capitão do templo. Sacerdote todo mundo sabe o que é, né? E saduceus também, que grupo é esse? Mas eu acho interessante que pouca gente comentou e sabe sobre o capitão do templo. Quem era o capitão do templo? Em Atos capítulo 4, versículo número 1. Era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Ele podia prender. Era um guarda, era uma pessoa, um sacerdote com autoridade de polícia, de policial, para dar voz de prisão. Já pensou? Este era o capitão do templo. Muito bem. Mas maior que o capitão do templo é o Senhor dos Exércitos. Diga amém. Muito bem. É por isso que a igreja cheia do Espírito Santo não teme nada. Esferas da perseguição. Primeiro, perseguição religiosa. No segundo subtópico, no primeiro tópico, perseguição política. E nas esferas religiosas. Lucas registra que na esfera religiosa os judeus prenderam os apóstolos, né? Mas o anjo veio e libertou. É interessante isso aí. Na esfera política, também Herodes
mandou matar Tiago. Aí é interessante, Tiago, ele morreu ao fio da espada, o apóstolo Tiago, e Tiago ele não foi liberto, como Pedro foi. A igreja orava por Pedro e Pedro foi liberto, mas Tiago não. Então Deus permite na vida de um e na vida do outro. Deus liberta, Deus tira da prisão, Deus manda o anjo para proteger, mas em outros casos Deus nos quer levar para perto dele. Não é isso? Então há tempo para tudo e a vontade de Deus prevalece. Não é? Muito bem. A igreja enfrentará oposição, no terceiro subtópico do primeiro tópico. A igreja sempre enfrentará opositores, né? De um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja seguir. Homossexual? Pode vir. Mas chegando aqui, no Evangelho de Jesus, ele vai ter que deixar a velha vida, né? E tudo tem que ser feito novo, no Senhor. Não é isso? Muito bem. O drogado, lá fora, se drogava, mas dentro da igreja, não é dentro do Evangelho, é mudança de vida radical, não é? Mudança de mente, não é? Uma nova vida. Segundo ponto, a igreja protegida, o anjo de Deus no primeiro subtópico do segundo. Veja, em alguns episódios, o anjo desceu na prisão, com Filipe também, na sua missão evangelística, no capítulo 8, verso 26, em missão na casa do centurião romano Cornélio, em Atos 10, verso 3, e com o apóstolo Paulo em alto mar. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Tem gente aí, tem igrejas que adoram a anjos e tudo mais, mas só que nós não adoramos ao anjo, nós adoramos ao Criador, não à criatura. Não é isso? Muito bem. Mas em vários lugares na Bíblia você vê o anjo trazendo liberdade a serviço de Deus para conosco. Amém? Muito bem. A intercessão da igreja. Muito importante a oração no subtópico 2 do tópico 2 da igreja protegida. A intercessão da igreja. A igreja orava, fazia contínua oração por Pedro e Deus mandou o anjo e libertou a Pedro da prisão. Terceiro ponto, terceiro subtópico, o valor da oração. Essa passagem bíblica, assim como muitas, mostra que a oração tem poder e a oração tem muito valor. A Bíblia diz que Jesus, no capítulo 3, verso 21 do Evangelho, onde escreveu Lucas, Jesus foi batizado, depois que foi batizado, a Bíblia diz que depois que Jesus foi batizado, ele saiu do Rio Jordão, orou e o céu se abriu. E abre o céu ainda se chama oração. Pode pregar bem, pode cantar bem, pode ensinar bem, mas o que ainda abre o céu se chama oração. Terceiro tópico, a igreja destemida. A igreja destemida testemunha com poder. Uma igreja destemida tem convicção da sua fé. Uma igreja destemida, ela é uma igreja que não teme a perseguição. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Nos vemos domingo na Escola Bíblica Dominical. Procure uma escola bíblica dominical. Uma escola, olha, bíblica, genuinamente bíblica. Né? Para que você possa aprender a palavra de Deus como ela é. Amém? Deus abençoe tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém.